Imagina o seguinte cenário: se todas as fábricas, galpões de estoque, maquinários de última geração, frotas de caminhões, enfim, se tudo de uma daquelas gigantes globais de bebidas desaparecesse da noite para o dia no incêndio catastrófico? Nossa, um pesadelo logístico. Total. Mas a questão é, amanhã de manhã, essa empresa ainda valeria bilhões de dólares. O mercado financeiro continuaria injetando dinheiro nela como se nada tivesse acontecido. Com certeza. E por que isso acontece, né? Exato. Porque o ativo mais valioso que eles construíram durante mais de um século, tipo, não é feito de tijolo, aço ou vidro, ele simplesmente não existe no mundo físico. É muito louco pensar nisso, porque esse ativo existe inteiramente dentro das nossas cabeças, sabe? Sim, na mente das pessoas. O que destrói completamente aquela velha noção de que o valor de um negócio tá só no que a gente consegue tocar ou colocar numa planilha de contabilidade ali na ponta do lápis. Pois é, o espaço psicológico que uma empresa ocupa na mente de um consumidor tem um prêmio financeiro assim incalculável. E quando esse espaço é bem administrado, a infraestrutura física vira um mero detalhe operacional. Sério. E é exatamente essa engenharia invisível que a gente vai decodificar no nosso mergulho de hoje. Então, bem-vindos a mais uma análise profunda. Muito obrigada, tô super animada para nossa conversa de hoje. O objetivo aqui é pegar o conceito de branding, que, bom, é a gestão estratégica de uma marca, e tirar isso do pedestal das corporações multinacionais. Descer para o mundo real, né? Isso, a gente quer traduzir essas estratégias de milhões de dólares para a realidade prática dos microempreendedores individuais, os famosos MEIs, e para os donos de pequenos negócios que acompanham a nossa audiência. Aquela pessoa que faz tudo sozinha, né? Da produção ao atendimento ali no WhatsApp e que definitivamente não tem orçamento para contratar uma agência de marketing deslumbrante. É para esse pessoal que a gente está falando hoje. E o que torna esse assunto urgente, para quem tem um pequeno negócio, é que o mercado atual não perdoa o amadorismo. Ah, não perdoa mesmo. A barreira de entrada para abrir um negócio hoje é quase zero. Qualquer um cria um perfil numa rede social em 5 minutos e começa a vender. Total. Com uma concorrência tão densa e globalizada desse jeito, o cliente tem o poder de escolha absoluto nas mãos. Exatamente. Construir uma marca forte deixou de ser um luxo corporativo. Passou a ser, tipo, uma questão de sobrevivência básica, sabe? Seja para uma multinacional de tecnologia ou para a confeitaria ali da esquina. Só que aí a gente esbarra num erro de conceito que é brutal logo na largada. Se a gente parar, 10 microempreendedores na rua e perguntar o que é a marca deles, eu já até sei o que eles vão responder. 9 vão pegar o celular e mostrar o logotipo impresso no cartão de visita ou a foto de perfil da rede social. Eles tratam marca e desenho bonito como se fossem sinônimos. Esse é o erro mais comum. Um logotipo é fundamental, claro, mas ele é apenas um crachá de identificação. Não é a marca em si. É só a ponta do iceberg. Exato, para entender o que realmente está em jogo, é super interessante olhar para a origem da palavra. A palavra brand, em inglês, vem do nórdico antigo, de um termo chamado branzer, que significa queimar. Queimar? Caramba, como assim? Pois é, o termo nasceu com os fazendeiros marcando o gado com ferro quente. Eles faziam isso para poder diferenciar o rebanho deles do rebanho do vizinho. Ah, então era uma coisa puramente utilitária no começo. 100% utilitária. Mas o jogo evoluiu, né? A gente passou de marcar a pele de um animal para marcar o subconsciente de um ser humano. Eu gosto muito de pensar nisso usando uma analogia de tecnologia, de hardware e software. Pensa numa confeitaria. Tá, vamos lá. A cozinha industrial, os ingredientes do bolo, o forno de última geração e até o logotipo que vai impresso na caixa, tudo isso é o hardware da confeitaria. São os componentes físicos tangíveis, né? Isso, mas o branding é o sistema operacional. É aquela inteligência intangível que diz para o cliente como ele deve se sentir quando ele abre a caixa. Nossa, sim. Como ele se sente quando mastiga o bolo e lembra daquela experiência no aniversário do filho, por exemplo. Exatamente.
Se o sistema operacional for ruim, tipo cheio de falhas de comunicação, o atendimento péssimo, o cliente desinstala a confeitaria da vida dele. E não importa o quão bom seja o forno ou a farinha que a pessoa usou. Não importa mesmo. A definição técnica mais cirúrgica que a gente tem hoje diz exatamente isso. A marca é uma promessa de experiência. Promessa de experiência. Achei forte isso. É a junção de atributos funcionais, tipo o bolo é gostoso e chegou no horário, com atributos emocionais. Tipo o cara pensar, poxa, eu me senti um pai incrível por ter comprado esse bolo maravilhoso pro meu filho. Perfeito. Fazer o branding é amarrar uma reputação inabalável a um nome específico. O que nos leva ao primeiro desafio prático de quem tá abrindo um negócio agora, né? O batismo. E a escolha do nome. Essa parte dá dor de cabeça. Muita. A escolha do nome e a criação do que os designers chamam de identidade visual. E a gente vê que muita gente trava aqui. Demais. Ficam tentando inventar um nome mirabolante que tenha um significado super profundo em grego antigo ou sei lá o quê. Sendo que a principal função de um nome comercial não é ser poesia, certo? O objetivo é reduzir o atrito. Exato, o objetivo é remover os obstáculos da memória do cliente. Um nome precisa ser, antes de tudo, memorável e adaptável. E existem várias rotas para isso, né? Várias. Pode ser algo puramente descritivo, tipo que deixa claro o que a empresa faz logo de cara. Tipo, padaria do João. Isso. Ou pode ser algo sugestivo que remete a um benefício do produto. E também pode ser uma palavra completamente arbitrária ou até inventada. Ah, aquelas palavras que ganham significado com o tempo. Exato, desde que soe bem, né? E seja fácil de pronunciar e de proteger legalmente também, que é super importante. Agora tem um perigo aí que a gente precisa alertar o pessoal que tá ouvindo, né? Qual? O do nicho fechado demais no nome. Esse mesmo. O grande perigo é o empreendedor escolher um nome mas tão restrito a um produto que se ele decidir expandir o negócio daqui a uns 5 anos, o nome perde o sentido. É verdade. Imagina chamar a empresa de Só Empadas e depois querer vender bolo de festa. Fica estranho. Quebra a lógica toda. Bom, depois do nome, vem a parte gráfica. E a gente não precisa dar uma aula chata de design aqui. Mas é legal entender o mecanismo por trás disso. Com certeza. O básico que o pessoal precisa saber é que existe o símbolo, que é só o ícone visual ali, o desenho. Existe o logotipo, que é o nome escrito com uma tipografia específica, uma fonte pensada para aquilo. E o logossímbolo, que é quando junta os dois, o desenho e as letras. Até aí, super tranquilo. Sim, essa é a parte fácil. O problema real surge quando entra o tal do conceito de manual da marca ou identidade corporativa. Nossa, é aí que a maioria dos pequenos negócios se perde completamente. Totalmente. Porque vamos ser honestos, quem trabalha sozinho na sala de casa, dividindo o tempo entre embalar pedido, responder cliente no celular e fazer o financeiro, Não tem tempo nem recurso para ler um manual corporativo de 100 páginas sobre como aplicar um logotipo, né? Isso soa completamente real para um MEI. E realmente, é se a gente pensar naquele formato tradicional de agência grande. Mas a lógica por trás do manual da marca é o que importa de verdade para a pequena empresa. Que é a coerência, certo? Exatamente, a coerência. Para um pequeno negócio, o manual não precisa ser um livro impresso. Ele precisa ser uma disciplina mental. Disciplina de manter a assinatura visual idêntica em todos os pontos de contato. Isso. A fonte que a pessoa usa no site tem que ser a mesma da sacolinha que vai para o cliente, que por sua vez tem que combinar com a paleta de cores das fotos no Instagram. E que tem que conversar até com o tom de voz da mensagem de áudio no atendimento. Tudo amarrado. Tudo amarrado. Pensa que seria como se vestir para uma entrevista de emprego todos os dias. Boa analogia. Se o candidato aparece usando terno na segunda-feira para a entrevista, mas vai de chinelo e regata na terça. E na quarta-feira aparece vestido de palhaço, a empresa que está contratando não vai confiar nele de jeito nenhum. Porque ele é imprevisível. E o cérebro do cliente, ele simplesmente odeia imprevisibilidade visual. Essa é a chave de tudo. E isso nos obriga a olhar um pouco para a biologia do consumo, sabe? Bora. Se a gente tem uma identidade visual pronta, como a gente faz para que ela não seja só um enfeite estético bonito? E vire uma ferramenta para invadir o subconsciente de quem compra. É aqui que a mágica da neurociência entra em cena. Adoro essa parte. Porque muda completamente a forma como a gente deve enxergar o design gráfico de um negócio. Muda tudo.
A gente acha que as decisões de compra que a gente faz todo dia são mega lógicas. A gente racionaliza muito. A gente fala tipo, vou comprar esse celular porque ele tem mais memória RAM, ou vou levar essa margarina porque o preço por grama tá mais barato. Exato. Mas a verdade, nua e crua, é que as escolhas nascem lá no nosso lado irracional e emocional. A emoção decide e a razão justifica depois. E o neuromarketing prova isso com dados, né? O sentido que mais domina essa resposta automática do corpo é de longe a visão. De longe. Os números mostram que mais da metade da importância sensorial em uma decisão de compra vem do impacto visual. Superando o olfato, a audição e os outros sentidos somados, praticamente. E dentro desse impacto visual, o estímulo mais primitivo que existe é a cor. Não se trata apenas de, azul é bonito e amarelo é feio. Não. Trata-se de como essas frequências de luz disparam gatilhos de segurança, de urgência ou de conforto lá no fundo do cérebro. E isso antes mesmo da pessoa conseguir ler o que está escrito no rótulo, né? Muito antes. Mas por que o cérebro humano funciona assim? Por que a cor de uma embalagem importa tanto no nível biológico? Tem um conceito fantástico sobre poupar energia mental do consumidor que eu acho que todo microempreendedor deveria tatuar no braço. Eu também acho. O nosso cérebro é um órgão que consome uma quantidade absurda de energia só para manter a gente vivo. Do ponto de vista evolutivo, ele foi programado para automatizar processos e evitar o esforço racional constante, porque pensar logicamente cansa. Cansa muito. Analisar prós e contras queima calorias preciosas. Então o cérebro está o tempo todo procurando atalhos. E esses atalhos são os padrões visuais. Exatamente. Espera, então quer dizer que ter um design consistente não é sobre a marca ficar bonitinha pro ego do dono. É literalmente um hack biológico. Absolutamente. É biologia pura. Se o empreendedor escolhe uma paleta de cores e uma estética gráfica e mantém isso de forma assim quase maníaca ao longo dos meses, o cérebro do cliente reconhece aquele padrão na hora. Identificar quem está falando. A repetição gera familiaridade. E a familiaridade desativa as defesas críticas do cérebro. Aquela vozinha que diz, será que isso é bom? Some, gerando um sentimento imediato de segurança. E a segurança é o pilar central da confiança que leva à venda por impulso. Cara, isso é uma libertação para quem está nos ouvindo. Por quê? Porque quer dizer que sobrecarregar o cliente com excesso de informação racional na embalagem, ou ficar mudando de cor toda semana para tentar inovar, na verdade quebra esse encanto, né? Quebra na hora. Ao ser bombardeado com elementos visuais confusos ou textos gigantes que exigem muita leitura técnica, o cérebro do consumidor é forçado a abandonar o piloto automático da emoção. E aí ele entra no modo lógico. E quando o cliente começa a racionalizar demais, as chances dele desistir da compra ou, pior, procurar o concorrente mais barato, disparam. Então a regra de ouro aqui é não obrigue o cliente a pensar para reconhecer a sua empresa. Facilite o atalho visual. Perfeito. Certo. Então criamos um nome sólido, amarramos isso a uma estética repetitiva para poupar a energia mental do público e estamos prontos para entrar no mercado, certo? Certo. Mas aí vem o choque de realidade para quem é pequeno. O mercado é dividido em hierarquias bem predatórias, né? Sim, muito. Tem o gigante, que é o líder absoluto do setor. Tem os desafiadores, que são aquelas grandes empresas brigando ali pelo topo com o líder. E tem os seguidores, que não inovam, só copiam o que os maiores fazem. Isso. Só que um microempreendedor não tem caixa para ser nenhum desses três. A estratégia real para uma pequena empresa não ser esmagada nesse cenário é se posicionar como especialista, focando agressivamente num nicho de mercado muito fechado. Assumir o papel de especialista é tipo o grande escudo protetor da pequena empresa. Significa mapear o mercado e escolher um segmento super específico. Tão pequeno e demograficamente fechado que os grandes líderes não tenham interesse ou agilidade para atender, né? Exato. O seu posicionamento, ou seja, como a marca quer ser percebida pelas pessoas, passa de, sei lá, eu vendo roupas para eu faço moda sob medida para mulheres executivas que andam de bicicleta. Mas segura aí. Isso sempre levanta uma resistência enorme quando a gente conversa com pequenos empresários. Eu imagino. Dá medo, né? Muito. Ser um especialista e focar num nicho parece maravilhoso nos livros teóricos.
Mas para quem está ouvindo agora que precisa de dinheiro no caixa para pagar boleto no fim do mês, virar as costas para 80%, 90% do mercado não é uma espécie de suicídio financeiro? Tipo, se eu afunilo demais, eu não acabo perdendo dinheiro e cliente em potencial? É uma ótima pergunta. Mas esse é o paradoxo do empreendedorismo moderno. Quem tenta vender para todo mundo acaba não sendo relevante para ninguém. Ninguém lembra de você. Pois é. Se uma microempresa tenta bater de frente no mercado aberto vendendo algo genérico, a única forma de competição que sobra é o preço. E competir por preço contra um gigante que compra insumos em escala de toneladas é impossível. Aí sim é suicídio financeiro. Total. Quando a pequena empresa vinga no nicho, ela elimina essa concorrência predatória. Faz sentido. Você domina um pequeno lago, em vez de ser devorado no oceano cheio de tubarões. Mais do que isso até, focar no nicho reduz drasticamente o CAC, que é o custo de aquisição de clientes. Exato. Como o público é altamente segmentado, cada centavo que a pequena empresa investe em comunicação atinge o alvo certo. Não tem desperdício. E além disso, a utilidade da marca para esse grupo fechado deixa de ser apenas funcional e passa a ser simbólica. As pessoas pagam mais caro porque o produto conversa diretamente com a identidade delas. Sim, e essa profunda compreensão das dores daquele nicho específico é o que fornece a matéria-prima para o próximo passo vital do branding. Que é a comunicação através de histórias, o famoso storytelling. Exatamente. Entramos na era do storytelling e do buzz marketing. Que é basicamente aquele velho boca a boca, só que turbinado pelas redes sociais, certo? Isso aí. Então pensa assim, nós encontramos nosso público restrito, nosso nicho de ouro. Agora, o que a gente diz para eles? Como espalhamos a nossa mensagem sem ter milhões para gastar em comercial de televisão? A resposta definitivamente não é ficar listando as características técnicas do que a gente vende. É transformar a marca na porta-voz de um propósito ou de uma resolução de problema real na vida daquelas pessoas. Grandes corporações fazem isso de um jeito magistral. Pensa nas marcas líderes de tira-manchas do mercado. Aquelas de pote rosa. Elas mesmas. Em vez de criar um comercial chato explicando a fórmula química e os agentes ativos do pó limpador, elas focam no drama. O drama de perder uma roupa favorita e o alívio humano de recuperar aquela peça depois da lavagem. Ou pensa numa marca de uísque centenária. Eles focam a comunicação toda no conceito de superação e na ideia de continuar avançando, e não nos detalhes de quantos anos a bebida ficou no barril de carvalho. Marca vira o veículo de uma narrativa muito maior. Mas vamos trazer isso para a nossa realidade. Imagina a pessoa da confeitaria, que faz empadas ou bolos artesanais em casa. Tá, vamos pegar esse exemplo. A comunicação padrão e ineficiente que a gente mais vê por aí seria a pessoa tirar uma foto mal iluminada do bolo, escrever na legenda "bolo de cenoura, R$30" e postar. Sim, é o que todo mundo faz. Não tem alma nenhuma nisso. Não tem aquele sistema operacional que a gente falou. É uma comunicação completamente vazia. Agora, e se essa mesma pessoa usar o storytelling? Em vez da foto estática, ela posta um vídeo curto batendo a massa, com um barulhinho de batedeira e uma narração simples ao fundo. Contando a história por trás da receita. Isso. Dizendo algo tipo: demorei 2 anos para chegar na textura exata do bolo de cenoura que a minha avó fazia nos domingos de chuva. O segredo não é só a quantidade de óleo, mas o tempo que eu deixo a cenoura na água gelada antes de bater. Nossa, percebe a virada de chave? Ela não tá mais vendendo uma commodity de R$30. Ela tá vendendo nostalgia, afeto e um domínio artesanal da técnica. É de arrepiar. E é essa mudança sutil que ativa o chamado buzz marketing. A história bem contada reverbera. As pessoas compartilham. Porque o objetivo de uma marca inteligente hoje não é só acumular seguidores silenciosos no Instagram. É criar brand lovers. Os amantes da marca. Isso, que são aqueles consumidores tão engajados emocionalmente com a sua narrativa que eles se transformam em defensores orgânicos do seu negócio. Eles recomendam o bolo não só porque é gostoso, mas porque eles sentem que fazem parte daquela jornada, sabe? Daquela história familiar da avó. Mas tem um ponto de atenção aí. Para sustentar esses brand lovers, a transparência tem que ser radical. Inegociável, né?
A comunicação moderna exige que as marcas sejam vulneráveis. Sim, se a pequena empresa erra um pedido, entrega atrasado, em vez de inventar uma desculpa burocrática e robótica, o dono assume o erro abertamente. Corrige o problema na hora e, se bobear, faz até um post explicando como falhou e como melhorou o processo interno para que não aconteça de novo. Humildade e transparência no ambiente digital criam laços de confiança que nenhum anúncio patrocinado consegue comprar, gente. E usar os depoimentos dos próprios clientes que perdoaram e continuaram comprando como prova social retroalimenta essa comunidade. Bom, mas contar uma história fascinante atrai o cliente para a primeira compra. O desafio é o depois. Pois é. Existe uma distância gigantesca entre a pessoa comprar uma vez e se tornar um fã leal. O que faz o cliente voltar repetidas vezes e até aceitar pagar mais caro pelo bolo, mesmo com um concorrente oferecendo desconto ali na esquina? A resposta mágica é o que o mercado chama de brand experience, ou a experiência da marca. A experiência que envolve a compra é mais determinante que o próprio produto em si. E aqui reside o maior diferencial competitivo que o microempreendedor pode explorar sem precisar gastar um centavo a mais. Porque a experiência de marca é a orquestração perfeita de todos os pontos de contato para que o cliente se sinta inteligente, validado e surpreendido. Exato. Não se trata de luxo ou de colocar uma fita de cetim caríssima na caixa. Trata-se de coerência e empatia. A gente vê muito aquela empresa gigante, líder em computadores e smartphones, usando isso nas lojas físicas deles de forma incrível. Ah, as lojas deles são um laboratório de experiência. Em vez de vitrines assustadoras e vendedores de terno empurrando jargões tipo processador de não sei quantos gigahertz. As lojas são claras, sem fricção, e os funcionários são treinados só para ouvir. Eles removeram a barreira técnica. A experiência exala o principal valor deles, que é a tecnologia intuitiva. O cliente entra, mexe em tudo e sai da loja se sentindo um gênio, e não uma pessoa ignorada ou diminuída pela tecnologia. É brilhante. E traduzindo isso para o pequeno negócio, essa experiência se manifesta na capacidade de ler a sala. É observar a linguagem corporal do cliente que entra na sua lojinha. Ou, no ambiente digital, a forma como o dono da oficina mecânica manda um vídeo de 30 segundos no WhatsApp do cliente mostrando a peça velha que foi trocada, sabe? Em vez de apenas mandar um PDF frio com a nota fiscal no fim do dia. A experiência mora nos microdetalhes. É aquela embalagem cheirosa, é um bilhetinho escrito à mão, chamando a pessoa pelo nome, é um muito obrigado genuíno respondendo os comentários de uma foto. É o famoso pós-venda, né? A marca não desliga o relacionamento quando o Pix cai na conta da empresa. É usar a rede social como uma extensão da sala de estar do negócio, cultivando a atenção contínua. Mas a gente precisa fazer um alerta super crítico aqui, que separa o marketing real da pura picaretagem. Boa, manda. A experiência de marca tem que estar sempre ancorada na mais estrita realidade do produto. O sistema operacional não pode prometer rodar um jogo que o hardware não suporta, usando a sua analogia. Prometer uma qualidade ou um status que a entrega na vida real não sustenta, destrói a reputação na velocidade da luz na internet. Não tem volta. A magia do branding não é iludir o cliente. É garantir que a embalagem, a história contada e o sabor real do bolo estejam em perfeita e obsessiva sintonia. Se a gente empacotar toda essa nossa conversa maravilhosa de hoje, fica muito claro que gerenciar uma marca não é preencher um formulário estático, ou escolher um logotipo bonito e depois esquecer na gaveta. Longe disso. O branding é um organismo vivo, respirando o tempo todo. Ele começa lá atrás, numa escolha meticulosa de um nome que não cause atrito. Passa pela seleção de uma estética visual que, como a gente viu, hackeia a biologia para poupar energia mental do consumidor. Ganha coragem para assumir um nicho restrito, para poder atuar longe dos predadores gigantes que brigam por preço. E, finalmente, ganha voz através de histórias genuínas e experiências de consumo que beiram o impecável, a empatia pura. E tudo isso culmina, no fim das contas, na reputação do negócio. E o mais importante de tudo para nossa audiência que tem um pequeno negócio,
Nenhuma dessas etapas exige investimento financeiro maciço. Exige intencionalidade. Exige que o dono do pequeno negócio saia do modo automático de operação técnica e assuma o leme do espaço psicológico que ele quer ocupar na vida das pessoas. É estratégia pura, não é só capital. Inteligência pura contra a força bruta do dinheiro. Para amarrarmos esse nosso mergulho, existe um detalhe provocativo sobre tudo isso. A gente sabe que pequenos negócios dependem intrinsecamente de conexões pessoais. Pessoas compram de pessoas, não de CNPJs frios. Essa é a maior força do pequeno empreendedor, o personal branding. Exato. Para aquele microempreendedor que coloca o próprio rosto nos vídeos, que é a voz do atendimento e a alma das receitas da loja. Onde termina a marca pessoal dele e onde começa a marca do negócio? Fica essa pergunta espinhosa para quem nos ouve refletir. É uma excelente provocação. Se a identidade visual da sua empresa desaparecesse hoje, se tirassem o seu logotipo, o nome fantasia, a paleta de cores, o peso da sua reputação individual, a sua credibilidade crua como pessoa, seria forte o suficiente para sustentar as suas vendas amanhã? É o teste definitivo de valor real de quem empreende na linha de frente, né? Uma reflexão muito poderosa para a gente encerrar. Totalmente. Porque não adianta ter todas as máquinas, o melhor ponto comercial da rua e o cartão de visitas mais elegante do bairro. Se a sua marca não for o sistema operacional instalado no subconsciente das pessoas, tudo isso é apenas infraestrutura vazia, esperando para ser trocada pelo concorrente mais barato. Muito obrigado a todos por acompanharem mais esta análise profunda com a gente. Pensem grande, operem focados e até a próxima!